Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúde a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos unidos em mais uma escola dominical. Glória a Deus. O tema hoje maravilhoso. Nós vamos meditar na 8ª lição desse segundo trimestre. E o tema é a importância da paternidade na vida dos filhos. Né? Coisa linda isto. Texto áureo, Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Verdade prática: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para as famílias. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia e vamos juntos, meditarmos nesta palavra gloriosa que se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, e os versículos 12 ao 17, o versículo 22 e depois 1 Samuel, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E, dizendo-lhe o homem: Queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e, se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno
e perverteram o direito. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, nos conduza nessa escola bíblica dominical. Tome a direção, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue ministrando esta escola bíblica, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, possa encontrar, Deus, um lugar muito especial em nossas vidas. Que possamos não ser apenas ouvintes, Senhor, mas principalmente praticantes da Tua palavra. Nos ajude, nos dê força, fica conosco, ajuda os pais, Senhor, nos dê sabedoria a criar nossos filhos nessa tarefa tão maravilhosa, tão importante que o Senhor entregou em nossas mãos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nessa lição, amados, nós vamos focar em duas famílias. A família de dois sacerdotes. O sacerdote Eli e o sacerdote Samuel. E nós vamos ver que houve falha na criação dos filhos. O autor dessa lição diz que houve falha na criação do profeta, do sacerdote, do juiz Samuel. Mas é bem interessante que existe um contexto bem diferente quando Deus ele chama a atenção de Eli para a criação de seus filhos. E ele chama a atenção, glória a Deus, da forma que ele não disciplinava seus filhos. O texto sagrado é bem claro, Quando Deus diz, olha, Eli, porque tu não repreendeste teus filhos, então eles irão morrer, E para saber que fui eu, os dois no mesmo dia. Existe uma repreensão de Deus para o sacerdote Eli na criação dos filhos. Mas para Samuel, não. Não existe repreensão de Deus para Samuel. Os filhos de Samuel, sim, eles eram avarentos, Eram homens que estavam longe da presença de Deus. Até porque quando foi necessário substituir a liderança de Samuel pelos seus filhos, o povo não quis, porque o povo dizia, teus filhos não andam como tu andas, Mas a gente não vê nenhuma repreensão de Deus para o sacerdote Samuel. A gente não vê nenhuma repreensão de Deus na forma que ele criou os filhos, mas no sacerdote Eli, sim. Então existe uma lacuna aí. A gente não pode dizer que Samuel ele criou os filhos erroneamente. Por quê? Porque não existe repreensão de Deus. Mas ali sim, existe repreensão de Deus no modo que foi educado aqueles dois filhos, Ofni e Finéias, filhos de Eli. No primeiro ponto, a paternidade dentro da família. Glória a Deus. O primeiro casal criado, Adão e Eva, ele gerou 2 filhos. E no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder do lar. Será que isso mudou? Em muitos lares, em muitas famílias, isto mudou sim. Em muitos lares, em muitas famílias, a figura da liderança já não é mais o pai. Em muitos lares, o pai fica em casa cuidando dos filhos, enquanto as mulheres saem para trabalhar. E a gente sabe que quando as coisas que Deus determina, elas são mudadas, existem consequências sérias e graves para a humanidade. E a gente está vendo a resposta de tudo isso. Nunca se viu tantos jovens perdidos, tantos jovens lançados nas drogas, na prostituição, tantos jovens longe da presença de Deus. E estudos comprovam que a ausência dos pais, a ausência do papel dos pais tem sido a grande influência para este caos que está acontecendo na família. No lar que Deus idealizou, os pais trabalham para manter a casa. E comerás do suor do teu rosto. O desejo da mulher seria para o marido. Glória a Deus. O marido governaria. Ela seria disjuntora. E o papel da mulher? Gerar filhos, cuidar da casa, cuidar do lar. Infelizmente,
Muitas de nós nos ausentamos dos nossos lares por algum objetivo de vida. O primeiro dele é ajudar nosso marido na vida financeira, realizar o sonho dos nossos filhos, né? E quando a gente consegue conciliar as duas coisas, e que não se ausenta totalmente dos filhos, mas educa na presença do Senhor, isso é maravilhoso. E quando isso falta, né? Então, na verdade, o lar que Deus idealizou foi este. E se a gente parar um pouquinho, a gente vai ver, nós já com a idade, né, adulta, a gente vai ver que na nossa vida, antigamente era assim, a gente via as mães em casa e os pais trabalhando. Então, hoje os pais saem e aí falta autoridade no lar. Glória a Deus. Falta autoridade no lar, falta alguém que vigie, falta alguém que instrua todos os dias, falta alguém que veja o comportamento. E depois que entrou essa tecnologia, as coisas desandaram mais ainda, né? A tecnologia está ocupando a instrução do pai e da mãe e é ocupando de uma forma terrível. As crianças estão aprendendo coisas terríveis por meio de desenhos, né? Por meio de filmes, de novelas. Estão aprendendo tudo que o inimigo tem infiltrado ali, de sutileza, sutilmente. E os pais ausentes, hoje nem sabem o que é que eles veem, o que deixa de ver, o que estão assistindo. A pornografia é tão fácil nos celulares. E a gente está vendo um caos se formando a cada dia, né? Um caos enorme se formando no meio da humanidade. E quando se fala de obreiros, né, de homens de Deus, de líderes evangélicos, muitos deles, eles procuram até ter zelo pelas coisas espirituais, mas negligenciam o mais importante, a criação dos filhos e a sua própria família. Abraçam todo mundo lá fora, glória a Deus, e se distanciam tremendamente do lar, né? No meio do seu convívio ali, do lar, da presença dos filhos junto, da esposa junto, da compreensão, da atenção. Infelizmente, muitos lares evangélicos também são sinônimos de fracassos. Eli era sacerdote, fracassou dentro de casa. E esse é o contexto de muitos lares hoje, infelizmente. Eles exerciam autoridade, né? Ele exerceu autoridade em todo Israel, mas não exerceu autoridade dentro da sua própria casa. Porque os filhos enganavam, né? Os filhos os enganavam. Glória a Jesus. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação espiritual, pelo caráter, né? Glória a Jesus, dos filhos, pelo o caráter, o moral dos filhos. Os pais, eles são responsáveis. Foi uma tarefa que Deus deu aos pais, para ir moldando os seus filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Aí, se eu fizer uma pergunta para você nesta manhã, glória a Deus, aí a gente pergunta assim: o que você lembra dos seus pais? O que mais marcou na sua vida, né? O comportamento dos seus pais. Glória a Deus. Fracassos, ausências, brutalidade. Glória a Deus. O que é que marcou? O que é que a gente traz quando fala dos nossos pais? O que é que vem na nossa mente? É isso que vai ser registrado na mente dos nossos filhos no futuro. Quando alguém perguntar: que retrato você traz do seu pai no pensamento, na sua mente, no seu intelecto? É tão importante que nós somos para eles. É por isso que nós precisamos a cada dia perguntar a nós mesmos: Senhor, nos ajude. Senhor, eu estou fazendo certinho o meu papel, me ajude onde eu não estou. Glória a Deus, porque é um peso, é uma balança que o peso ele tem que estar perfeito. Ele nem pode pender para mais, nem pode pender para menos. Eu nem posso ser muito boazinha e tudo ceder, mas também eu não posso ser carrasca e tudo negar, né? É ser temperante.
Por isso que a Bíblia diz que do fruto do Espírito é temperança, equilibrado. É isso que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Há estudos também que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, de controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores. Que valores, missionária? Valores que dizem respeito à bondade, à gentileza, à verdade, à honestidade, glória a Deus, né? E dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado é desastroso. Desastroso. Tipos de paternidade, vamos ver. A paternidade autoritária é aquela que os pais tratam os filhos como se eles fossem apenas elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Tem que agir nos filhos o desejo do pai, a vontade do pai, sabe? Aquela coisa bem carrasca, né? Então, ela é tão somente, a paternidade autoritária, ela é feita tão somente de ordens. Ela sempre dá ordem, essa paternidade, mas ela não analisa o desejo dos filhos, a necessidade do filho como ser humano, os sentimentos dos filhos como ser humano, né? A fragilidade dos filhos como ser humano. Os filhos, sim, obedecem com medo, glória a Deus, com culpa, com remorso e com rancor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz assim, Efésios 6,4, a gente já leu. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Existe uma máxima que diz assim, tudo demais é muito. Então, o pai cristão, né, ele precisa ser equilibrado nas suas exigências e principalmente nas suas bondades. Porque hoje a figura do pai é aquele que o filho pode tudo, faz tudo, ele dá tudo, glória a Deus, né? E isso tem sido também muito ruim para os filhos. A paternidade permissiva, é isso que a gente vai falar. O pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa a mercê dos filhos a liberdade de decidir o que querem, como querem, para onde vão, o que vão fazer. Não existem limites. E os pais ainda encontram o pretexto de dizer é porque eu amo, é porque eu estou fazendo para o meu filho o que eu não tive. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Essa é a paternidade permissiva, desastrosa, terrível, que vai criar seres humanos sem limites, libertinos, né? Sem freios. Então, tudo pode. Então, se na paternidade permissiva tudo pode, então ele vai criar o sentido dentro de si que tudo pode. Ele pode tudo, ele pode fazer tudo e ninguém pode dizer não para ele porque ele se aborrece, né? O pai Salomão diz assim, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Sem dúvida. Não existiu juízo, né? Não existiu disciplina para uma obra ruim, para uma atitude que foi feita errada. Então, com certeza, o coração dos filhos estará inteiramente disposto a praticar o mal. Não tem limite. Então, tudo pode. Então, a falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. E foi isso que aconteceu na família de Eli. O texto diz que os filhos de Eli, que Eli era um sacerdote, porém seus filhos
eram filhos de Belial. A palavra Belial no hebraico significa sem proveito, imprestável, inútil. Inútil, imagine os filhos de Eli. Deus dizendo para Eli: teus filhos são filhos de Belial, Eli. São imprestáveis, são inúteis, estão ocupando a terra inutilmente, né? Lucas 13, a parábola da videira. O fracasso, né, traz a isenção de responsabilidade de Eli. O obreiro deve ser um pai que cuida, sim, mas principalmente da sua própria família. Certo? Glória a Jesus. Conclusão: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles, orientando-os para a vida. O ministério do obreiro, do servo de Deus, né, como já foi dito, começa na sua própria casa. Lembra de 1 Timóteo capítulo 3? Se não servir a sua família, como vai servir a igreja do Senhor? Né? Como ele vai admoestar a igreja do Senhor se ele não admoesta a família? Glória a Jesus. Se os filhos não são referência, se o seu lar não é referência. Os extremos precisam ser evitados também. Glória a Deus. Imagina quantos líderes tratam os seus filhos que parece um quartel-general. Os extremos precisam ser evitados. Os filhos precisam entender o caminho da admoestação, como Deus nos ensina, através do amor. Glória a Deus. Que os pais estejam, esse é o conselho final, que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Amém, amados? Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, sabedoria, para que possamos ser, né, o espelho de paz que o Senhor requer em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica dominical. Senhor, fica conosco, abençoa teu povo, Deus, onde que chegue essa escola, que o Senhor possa falar aos corações, em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Amém. E até a próxima EBD, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus,